Tá? Então, para que a gente estuda EDOs, né? Qual que é o objetivo prático disso, né? Para que existem equações diferenciais ordinárias, né? A gente vai ver que isso aqui aparece muito, tá? Eu vou colocar alguns exemplos de modelo, né? Que a gente consegue ver na própria formulação desse modelo que envolve EDO. Então, por exemplo, a gente, primeiro que aparece aqui, ó, vamos ver alguns, tá? Um modelo de um corpo em queda livre. Queda livre. Bom, vocês que estão estudando física, né? Então, se eu tenho aqui um determinado corpo aqui em queda livre, né? A gente tem aqui atuando nele aqui a aceleração da gravidade, né? Vou colocar aqui menos g, porque é no sentido contrário ao movimento. Então, bom, o que é essa aceleração? Isso aqui, bom, se ele está em queda livre, ele é solto aqui, né? Ele percorre, você tem uma posição aqui, ó, S de t. Essa posição, né? Se eu derivo ela duas vezes, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar a descrição. Então, objeto em queda livre. Próxima superfície. Aqui é só para garantir que a aceleração da gravidade não está alterando, tá? Porque se a gente começa a subir muito, muda, né? É acelerado. A uma taxa constante g, né? Então, eu tenho aqui esse... Na verdade, a taxa é menos g, né? Porque ela aponta para baixo, né? Então, se S é a posição, escrevemos, né, a equação. Então, bom, se eu tenho que essa é a posição, a derivada é a aceleração, a derivada segunda é a... Desculpa, a derivada primeira é a velocidade, né? A derivada segunda é a aceleração. Vou colocar. Já estou falando que S depende de t, então eu coloco aqui S de t, né? Então, D2S, Ô, Evandro, eu perdi ali. Se S de T é a primeira, posição. a posição, depois? Escrevemos a equação. Vou tentar escrever melhor. D2S dt2 igual a menos g. Então, observa que essa aqui a gente consegue resolver, né? Só fazendo integração. Aí a gente volta, né? Isso aqui tem um probleminha de cálculo, né? Tá? Então, não, isso é mais fácil, tá? Então, bom, então já aparece um exemplo de aplicação de equação diferencial ordinária, né? Ó, vamos ver aqui o segundo. Aquele ali vocês conseguem resolver, só integrar duas vezes, né? Sistema massa-mola. Massa, mola. Então, o que é isso? Eu tenho aqui um objeto preso a uma mola, uma superfície rígida, que seria uma mola, né? Bom, então aqui é um sistema massa-mola. Pela segunda lei de Newton, a gente tem, né? Primeiro, né? Aqui, se eu aplico uma força para cá, força F para cá, né? Atuando, automaticamente essa mola ela vai puxar, fazer uma força no sentido contrário, tá? Que é, né,
menos Kx. X, onde X é a posição aqui da... Né, a gente coloca um sistema de posição aqui. Então, a hora que essa força aqui, que ela puxa para cá, né? Ela faz um deslocamento X, a força que a mola faz no objeto é no sentido contrário, e por isso que é o menos, né? E é proporcional a esse deslocamento X, tá? Onde K, isso aqui é a lei de Hooke, tá? A lei Constante elástica, né? a constante elástica da mola, né? Lei de Hooke. Então você tem que a força que a mola exerce é menos Kx. Ela é no sentido oposto ao movimento, por isso do sinal menos, tá? Por outro lado, se essa massa está no equilíbrio, né? Essa massa M aqui, então, quem que é a força que está atuando sobre ela, né? Força é massa vezes aceleração. É a massa vezes a aceleração, né? Onde A é a aceleração e M a massa do objeto. Então, se um objeto está no equilíbrio, né, ele foi deslocado, as forças que está atuando você tem uma força que puxa para cima, que é relacionada à mola, e a força para baixo, que é a massa vezes a aceleração. Bom, como a aceleração é a derivada segunda, né? Então, como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, a gente conclui o quê? Que a massa vezes a aceleração, d2x dt2, é igual a menos kx. Né? Como a massa não nula, né? Ou d2x dt2 mais k sobre m, x igual a zero. Tá? Então, fazendo ômega quadrado igual a k sobre m, a gente chega na equação do sistema massa-mola. Né? d2x dt2, faltou um 2 aqui, mais ômega ao quadrado, x igual a zero. Bom, né, que é uma solução disso aqui? Né? Depois a gente vai ver, né, que quando a gente trabalha com coisas dessa forma, isso aqui é uma solução, vai ter uma solução periódica, ou vai ser seno ou vai ser cosseno. Tá? Na verdade, os dois são soluções, né? Tanto seno quanto cosseno, quanto combinação deles. Por quê? Porque a hora que eu derivo, por exemplo, aqui vai dar seno de ômega x, se não me engano. Depois vocês verifiquem aqui, ó. Se eu tomar x, ômega t, né? Ó. X igual a seno. Isso aqui é uma solução, tá? Mas eu posso pegar o cosseno de ômega t, posso pegar a combinação delas, posso pegar uma constante multiplicando. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Se eu derivo isso aqui, ó, duas vezes, então a derivada do seno, né, quem que é x'? Cosseno de ômega t vezes ômega. Por isso que do quadrado aqui, tá? Para não ficar aparecendo raiz. E x duas linhas é derivado do cosseno é menos seno, vai ficar menos ômega ao quadrado seno de ômega t. Então, ó, x duas linhas, menos ômega ao quadrado seno de ômega t, mais ômega ao quadrado seno de ômega t, isso dá zero. Então, essa aqui, ó, ela é uma solução para essa equação. Tá? Ela fica oscilando, né? Ela fica oscilando. Se você solta, né, e você estica a mola, né? Então, vamos lá. Eu estico ela, aí eu solto. Então, ela vai ficar fazendo um movimento oscilatório, né? Claro que eu estou supondo que não tem atrito, né? Então, esse movimento oscilatório,
O ômega aqui, claro, ele depende da constante da mole e da massa, né? E ele vai ficar oscilando vamos dizer assim, numa situação ideal, né? Onde você despreza atrito. Tá, tá vendo? Parece probleminhas. Vamos ver aqui mais um só, que envolve dinâmica populacional, tá? Ó, esse aqui, terceiro. Tem muitos exemplos, tá? Aqui eu peguei só esses três aqui, ó, parte de crescimento populacional. Então, bom, quando a gente trabalha com crescimento populacional, né, então, em geral, a população cresce a uma taxa proporcional à população naquele instante. Então, a taxa, que a gente vai trabalhar dois formatos, tá? Então, a taxa de crescimento de uma população pode ser população de qualquer coisa, tá? População de pessoas, população de animais, população de bactérias. Então, aqui é a taxa de crescimento de uma população, P, é proporcional à população naquele instante. População P naquele instante. O que significa isso, né? O que é a taxa de crescimento? Bom, taxa de variação de população é a derivada da população em relação ao tempo. Isso aqui ela é proporcional, então ela é uma constante de proporcionalidade vezes a população. Então, isso aqui é um modelo, né, bem simplista do crescimento populacional. Tá? Então, ele é do tipo, bom, a solução aqui, né, claro, a solução aqui, vou colocar aqui, quem que é P de T? P de T é K, perdão, E elevado a KT, né? Na verdade, qualquer constante que eu colocar aqui, ó, vou colocar B aqui, tá? B elevado a KT, B é qualquer constante, B é qualquer número real, tá? Por quê? Porque a hora que eu for derivar aqui, ó, na verdade, a derivada disso aqui sai da derivada, né? Se eu derivo B elevado a KT, fica BK elevado a KT. Tá vendo? Essa é uma solução bem simples, né? Isso aqui é bem de cálculo. Bom, a gente pode também ter modelos de disseminação de doenças, né, que envolvem a população. Então, se eu tiver aqui só de crescimento, se for olhar a disseminação de uma doença contagiosa. Tá. Em geral, para problemas que envolvem doença, a gente trabalha com sistemas de equações, tá? Contagiosa. Nossa, ficou muito ruim. Deixa eu reescrever isso aqui. De uma doença contagiosa é razoável supor que a taxa de disseminação eu vou escrever já eu explico, né? Então aqui a taxa de disseminação da determinada doença de XDT é proporcional
ao número de pessoas ao número de pessoas contaminadas, né? Número de pessoas contaminadas, X, mas ela é proporcional, isso aqui, e também ao número de pessoas não contaminadas, né? Porque se não tiver pessoa não contaminada, não tem quem contaminar, né? Ao número de pessoas não contaminadas. Y de T. Então, bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando que a variação, taxa de variação das pessoas contaminadas, ela deve ser proporcional, vou colocar uma constante C de proporcionalidade, ao número de pessoas contaminadas. Mas também tem que ser proporcional ao número de pessoas não contaminadas, porque se eu não tiver pessoas não contaminadas, não tem quem eu contaminar mais. Ou seja, isso aqui seria zero. Né? Então, essa taxa aqui, ela depende tanto das pessoas que são contaminadas, que é quem vai infectar essas, quanto das pessoas não contaminadas que serão infectadas por essas. Tá? Então, isso já é um modelo de disseminação de doenças, né? Claro que pode envolver outras populações também, né? Em geral, a gente quebra, por exemplo, essa população aqui em pessoas que são contaminadas, em pessoas que não são contaminadas. Aí tem uma taxa de infecção. Em geral, esse C aqui é a taxa. Essa expressão aqui, na verdade, é a taxa de infecção, né? O C, essa constante. Então, essa taxa de infecção, ela multiplica tanto os contaminados quanto os não contaminados, que vai gerar a taxa de variação da população de contaminados em relação ao tempo. Então, aqui, por exemplo, né, aqui, se eu quiser escrever, isso aqui é um modelo, né, que a gente chama de logístico. Então, se eu colocar aqui, ó, se numa população, for introduzida uma pessoa infectada, se é uma população de N pessoas, foi introduzida uma pessoa infectada, então a gente sabe, na população sem ninguém infectado, claro, que X mais Y. Então, lembrando que o Y é infectado, foi introduzido uma infectada, isso aqui é N mais 1. Ou seja, né, eu posso isolar Y aqui, ó, ele fica como sendo N mais 1 menos X, né? Se eu substituo ali na primeira, nessa equação aqui, ó, vou chamar de 2 asterisco, substituindo em 2 asterisco. Por que eu estou fazendo isso? Para colocar isso aqui na forma de uma equação diferencial ordinária dependendo de uma variável dependente só, né? Para não ter o y aqui, ó. Então, eu vou chegar nessa equação aqui, dt igual, lembrando que a variável independente aqui é o tempo, né? Isso aqui fica cx n mais 1 x, que ela é uma equação, né, de primeira ordem, que é chamada equação logística. Então, isso aqui já é um modelo de
disseminação de doença, né? Então a gente tem, só voltando aqui, né? A gente tem que essa contaminação é proporcional ao número de infectados e ao número de Ô, Evandro, ali embaixo é substituindo em dois asteriscos, né? dois asteriscos. Isso, obrigado. É porque não fica aparecendo aqui na tela e acaba que esqueço. Obrigado. Viu? Isso. Aí você substitui e você chega nessa equação aqui, ó. Tá? Um modelo bem conhecido de equação logística. Tá? E aí tem muitas outras, tá? Em geral, problemas que foram muito estudados foi a questão da pandemia, que só que aí você trabalhava com mais populações. Você pegava a população e separava ela, que a gente chama de sistemas compartimentados. Tá? Aqui, infelizmente, não dá para a gente ver, né? Nesse curso, seria mais para um curso de teoria qualitativa de EDO, que a gente consegue estudar o sistema, estudar ponto de equilíbrio. Aí seria um curso um pouquinho mais avançado, né? Seria um curso mais teórico. Aqui é mais para a gente entender, né? Essa parte aqui eu comentei para falar de aplicações e também para agora aqui a gente vai começar a entender a questão de solução. Tá?